Você já se perguntou quais foram os jogos mais vendidos da história até 2025? Hoje vou te apresentar uma lista com os 10 maiores jogos já vendidos na história até 2025. Mas antes eu gostaria de deixar claro, os jogos mais vendidos da história não são apenas números impressionantes, mas também representam um enorme impacto na indústria dos games. Eles influenciam tendências, moldam o mercado e mostram como certas mecânicas, estilos e plataformas podem conquistar milhões ou até bilhões de jogadores ao redor do mundo. Além disso, essa lista se baseia em dados oficiais divulgados por empresas e podem mudar o futuro, já que novos jogos continuam vendendo milhões de cópias todos os anos. Mas independente das mudanças, uma coisa é certa, os jogos que atingiram essas marcas históricas deixaram sua marca na indústria e continuarão sendo lembrados por muitos anos. Então bora pra lista. 10º lugar, Overwatch e The Witcher 3, 50 milhões de cópias vendidas. O jogo começou como um projeto derivado do Project Titan, um MMO ambicioso que foi cancelado pela Blizzard após anos de desenvolvimento. A Blizzard reutilizou ideias e mecânicas do Project Titan para criar um jogo baseado em heróis, o que se tornou Overwatch. Cada personagem tem sua história e habilidades únicas, o que ajudou a criar uma comunidade apaixonada e engajada. A jogabilidade dinâmica, baseada em trabalho em equipe e táticas específicas, atraiu tanto jogadores casuais quanto os profissionais de esportes. A Blizzard investiu pesado em curtas-metragens animadas para promover os personagens e a história do jogo. O lançamento de Overwatch foi um sucesso imediato, alcançando mais de 7 milhões de jogadores em sua primeira semana e crescendo rapidamente para mais de 50 milhões de jogadores ao longo dos anos. Overwatch foi um dos primeiros jogos a popularizar o modelo de loot boxes, gerando debates sobre práticas de monetização na indústria. A Overwatch League foi criada para estabelecer o jogo como e-sport de alto nível, mas enfrentou dificuldades financeiras e perdeu popularidade com o tempo. Com o passar dos anos, a falta de atualização significativa fez que o jogo perdesse a parte das suas bases dos jogadores. Já The Witcher 3 é um dos jogos mais aclamados da história, mas apesar do seu sucesso crítico e comercial, ele não está entre os jogos mais vendidos de todos os tempos. No entanto, sua influência na indústria é inegável. Lançado em 2015 pela CD Projekt Red, The Witcher 3 elevou o padrão dos RPGs do mundo aberto, trazendo uma narrativa rica, escolhas impactantes e um mundo vivo e detalhado. O jogo vendeu mais de 50 milhões de cópias, tornando-se um dos RPGs mais vendidos da história. Esse número foi impulsionado por relançamentos, expansões e versões mais novas para plataformas, como o Nintendo Switch e atualizações para a nova geração. O impacto do jogo foi tão grande que ajudou a popularizar a saga The Witcher, baseada nos livros. Isso levou ao sucesso da série da Netflix, estrelada por Henry Cavill, que fez com que ainda mais pessoas descobrissem o universo do jogo. Além disso, The Witcher 3 influenciou diretamente outros RPGs como Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn e até Elden Ring, que adotaram elementos de sua estrutura de mundo aberto e narrativa imersiva. Mesmo não estando no topo da lista de jogos mais vendidos, The Witcher 3 conquistou algo ainda mais valioso, um lugar entre os jogos mais influentes e respeitados da história dos games. 9º lugar, Human Fall Flat, 50 milhões de cópias vendidas. Desenvolvido por um único criador, Human Fall Flat começou como um projeto experimental de física. O jogo utiliza um sistema de controles soltos, onde o personagem parece desengonçado, o que torna a jogabilidade caótica e engraçada. Inicialmente, as vendas foram modestas, mas o jogo se tornou um fenômeno após viralizar no YouTube e na Twitch. O multiplayer cooperativo permitiu que os amigos jogassem juntos, aumentando ainda mais o fator de diversão e sua popularidade. Diferentes atualizações trouxeram novos mapas e novas mecânicas, mantendo o jogo relevante por anos. A comunidade modder ajudou a expandir a vida útil do jogo, criando fases e desafios personalizados. O jogo foi especialmente popular na China e no Japão, onde recebeu versões específicas para o mercado asiático. Empresas como a Nintendo e a Sony chegaram a destacar Human Fall Flat em eventos oficiais devido ao seu sucesso inesperado. E hoje ele está disponível para várias plataformas, incluindo mobile. O jogo continua vendendo bem e atraindo novos jogadores. 8º lugar, Terraria, com 58,7 milhões de cópias vendidas. Criado pela desenvolvedora Indie Logic, Terraria foi lançado em 2011 e rapidamente conquistou fãs devido à sua mistura de exploração, crafting e combate. Inicialmente considerado um Minecraft 2D, Terraria se destacou por profundidade e progressão, oferecendo mais de 5 mil itens diferentes para ser descobertos. O jogo recebeu inúmeras atualizações gratuitas ao longo dos anos, incluindo novas áreas, inimigos, armas e mecânicas. A variedade de biomas, desde floresta e desertos até o submundo infernal e dimensões corrompidas, mantém o jogo sempre interessante. Os bosses desafiadores como Moonlord e The Destroyer exigem planejamento e habilidade, criando um senso de progressão contínua. Terraria possui um sistema de multiplayer robusto, permitindo que amigos explorem juntos e criem mundos personalizados. Mods como Calamity e Thorium expandiram ainda mais o conteúdo, tornando a experiência praticamente infinita. A última grade de atualização, Journey's End, adicionou novos modos de jogo, incluindo a possibilidade de alterar a dificuldade e ajustar o mundo conforme a vontade do jogador. A versão para console e dispositivos móveis ajudou a aumentar ainda mais as vendas globais, mantendo-se entre os jogos mais jogados da Steam até hoje. 7º lugar, Super Mario Bros, 58 milhões de cópias vendidas. Lançado em 1985 para a Nintendo, Super Mario Bros revolucionou a indústria dos games. Foi um dos jogos principais responsáveis por salvar a indústria após o colapso de 1983, estabelecendo novos padrões para jogos de plataforma. O design das fases foi cuidadosamente planejado para ensinar os jogadores a jogarem sem precisar de tutoriais. A trilha sonora, composta por Koji Kondo, se tornou uma das mais icônicas da história dos games. O jogo popularizou o conceito de power-ups, incluindo o cogumelo, a flor de fogo e a estrela de invencibilidade.
Foi um dos primeiros jogos a ser amplamente speedrunado, criando competições para terminá-lo no menor tempo possível. Várias versões e relançamentos foram feitas ao longo dos anos, mantendo Super Mario Bros. Relevante para novas gerações. O cartucho original do jogo se tornou um item de colecionador, com algumas cópias sendo vendidas por milhões de dólares. Mario se tornou um mascote da Nintendo e um dos personagens mais reconhecidos mundialmente. Sexto lugar, Mario Kart 8 Deluxe, com 60 milhões de cópias vendidas. A franquia Mario Kart sempre foi um sucesso, mas Mario Kart 8 Deluxe superou todas as expectativas ao se tornar um jogo de corrida mais vendido da história. Originalmente lançado para Wii U, o jogo recebeu uma versão aprimorada da Nintendo Switch, que se tornou um enorme sucesso comercial. A jogabilidade refinada e equilibrada tornou Mario Kart 8 Deluxe acessível para novatos e desafiador para veteranos. O modo online foi um dos principais motivos do sucesso do jogo, com milhões de jogadores competindo mundialmente. O jogo recebeu várias DLCs que adicionaram novas pistas, personagens e modos de jogo. A trilha sonora e os gráficos foram elogiados por seu alto nível de qualidade, tornando-se um dos jogos mais bonitos da Switch. Mesmo anos após seu lançamento, Mario Kart 8 Deluxe continua entre os jogos mais vendidos mensalmente, mostrando sua longevidade. Quinto lugar, PUBG, com 75 milhões de cópias vendidas. O sucesso de PUBG ajudou a popularizar o gênero Battle Royale, influenciando jogos como Fortnite, Call of Duty, Warzone e Apex. Diferente de muitos shooters da época, PUBG se destacou pelo foco em realismo, com mecânicas como balística detalhada, física de veículos e som altamente imersivos. A tensão criada pela zona de gás que se fecha constantemente fez com que cada partida tivesse uma sensação única de sobrevivência. A jogabilidade exigia estratégia. Os jogadores precisavam escolher se queriam cair em áreas mais movimentadas para conseguir loot rápido ou em locais isolados para evitar confrontos iniciais. O jogo trouxe um sistema de progressão e skins, permitindo personalizar personagens e armas, o que ajudou a mantê-lo lucrativo por anos. Em 2018, PUBG Mobile foi lançado e se tornou um dos jogos mobiles mais populares da história, especialmente nos mercados da China, Índia e Brasil. Mesmo com a concorrência de Fortnite, PUBG manteve uma base de jogadores fiéis, principalmente no PC e console. Em 2022, o jogo adotou o modelo free-to-play, atraindo novos jogadores e revivendo seu impacto na indústria. Torneios internacionais de eSports, como o PUBG Global, ajudaram a consolidar o jogo como um dos maiores títulos competitivos da década. O impacto cultural de PUBG foi imenso, levando até mesmo discussões políticas e tentativas de banimento em alguns países por supostamente incentivar comportamentos violentos. Quarto lugar, Wii Sports, com 82,9 milhões de cópias vendidas. Lançado em 2006 como um título de lançamento da Nintendo Wii, o Wii Sports redefiniu a maneira como as pessoas interagiam com os videogames. O jogo foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso estrondoso do Wii, já que vinha incluído na maioria dos pacotes do console. A jogabilidade usava o sensor de movimento do Wii Remote, permitindo que os jogadores realizassem movimentos reais para jogar tênis, boliche, beisebol, boxe e golfe. Foi um dos primeiros jogos a atrair não apenas gamers, mas também pessoas que nunca haviam jogado antes, como idosos e famílias. O boliche e o tênis se tornaram os modos mais populares, sendo usado até mesmo em casas de repouso e centros de reabilitação para terapia ocupacional. Apesar da simplicidade, o Wii Sports foi um dos jogos mais sociais da época, proporcionando diversão em festas e reuniões familiares. O sucesso do jogo fez com que a Nintendo lançasse o Wii Sports Resort em 2019, expandindo o conceito com novos esportes e um controle de movimento aprimorado. O Wii Sports ajudou a solidificar a Nintendo como a principal empresa de inovação e a jogabilidade acessível. Até hoje, o jogo é lembrado como um dos mais influentes da época, sendo um marco para jogos casuais e acessíveis. Seu sucesso espiritual, Nintendo Switch Sports tentou capturar a mesma magia, mas nunca atingiu o mesmo impacto cultural. GTA V, com 195 milhões de cópias vendidas. Lançado em 2013 pela Rockstar Games, GTA V se tornou um dos maiores sucessos da história dos games, vendendo milhões de cópias em poucos dias. Com um orçamento de aproximadamente 255 milhões de dólares, foi um dos jogos mais caros já produzidos, mas também um dos mais lucrativos, arrecadando bilhões de dólares. O jogo trouxe um mundo aberto gigantesco baseado em Los Angeles, repleto de atividades e detalhes impressionantes. Pela primeira vez na franquia, os jogadores podiam alternar entre três protagonistas, Michael, Franklin e Trevor, cada um com sua própria personalidade e habilidades únicas. A história abordava temas como corrupção, criminalidade e o sonho americano, com diálogos bem-humorados e cheio de críticas sociais. GTA Online, o modo multiplayer do jogo, se tornou uma mina de ouro para a Rockstar, gerando bilhões de dólares com microtransações. A personalização de veículos, armas e propriedades fez com que muitos jogadores passassem centenas de horas apenas explorando o mundo do jogo. A popularidade de GTA Online levou a atualizações frequentes, incluindo golpes cooperativos, eventos especiais e novas áreas para explorar. Em 2022, GTA V foi relançado para PlayStation 5 e Xbox Series X, com melhorias gráficas e técnicas, mantendo sua relevância quase uma década após o lançamento. O jogo também gerou algumas controvérsias, incluindo debates sobre violência em videogames e acusações de exploração em sua monetização. Mesmo assim, seu impacto na cultura pop é inegável, com referências em filmes, séries e memes que ainda circulam pela internet. Segundo lugar, Tetris, com 520 milhões de cópias vendidas. Criado em 1984 pelo cientista russo Alexei Pajitnov, Tetris é um dos jogos mais influentes de todos os tempos. O jogo começou como um experimento em computadores soviéticos antes de ser exportado para o resto do mundo. A versão do Game Boy, lançada em 1989, ajudou a popularizar o portátil da Nintendo e vendeu mais de 35
milhões de cópias sozinha. A simplicidade das regras e a crescente dificuldade tornaram Tetris um jogo viciante e acessível para todas as idades. Estudos científicos apontam que jogar Tetris pode melhorar a memória espacial e até mesmo ajudar na reabilitação de vítimas de trauma. O jogo teve inúmeras versões ao longo das décadas, desde arcades até consoles modernos e smartphones. Em 2018, Tetris 99 trouxe uma nova abordagem ao clássico, transformando em um Battle Royale onde 99 jogadores competem para ver quem sobrevive mais tempo. Em 2023, um filme sobre a história da criação do Tetris foi lançado, destacando a complexa disputa de direitos entre a União Soviética e empresas ocidentais. Até hoje, Tetris continua sendo um dos jogos mais jogados e respeitados na indústria, provando que um bom design é atemporal. Em primeiro lugar, Minecraft, com 300 milhões de cópias vendidas. Criado por Marcus Not Persson em 2009, Minecraft começou como um projeto independente e rapidamente se tornou um dos maiores fenômenos dos games. O jogo oferece um mundo aberto gerado proceduralmente, onde os jogadores podem minerar recursos, construir estruturas e explorar cavernas infinitas. O sucesso do jogo levou a Microsoft a comprar a Mojang por 2,5 bilhões em 2014. Minecraft é amplamente utilizado na educação com versões adaptadas para ensinar conceitos de matemática, geografia e programação. O jogo possui uma das maiores comunidades modders da história, com milhões de mods que expandem suas possibilidades quase infinitamente. O modo criativo permitiu que os jogadores recriassem cidades, monumentos e até computadores funcionais dentro do jogo. O Minecraft YouTube se tornou um gênero próprio, com criadores como Dream Technoblade e PewDiePie ajudando a manter o jogo relevante. A influência do Minecraft se tornou tão grande que até jogos como a No Man's Sky e Valheim foram inspirados em sua estrutura. Mesmo após mais de uma década, o jogo continua a crescer, provando ser um dos títulos mais importantes da história dos videogames. Mas concluindo, os jogos mais vendidos da história não só quebram recordes, mas também moldaram o futuro da indústria dos games. Cada um deles teve um papel importante em influenciar tendências, inspirar e desenvolver e definir novas expectativas para jogadores. Títulos como GTA V e Minecraft mostraram o poder dos mundos abertos e da criatividade sem limite, enquanto Tetris e Wii Sports provaram que jogabilidade simples e acessível pode conquistar qualquer público. Já PUBG redefiniu os jogos multiplayer, pavimentando o caminho para enorme sucesso do gênero Battle Royale. Esses jogos não apenas venderam milhões de cópias, mas ajudaram a transformar a maneira como jogamos e interagimos com os games. Mas e agora? Eu quero saber a opinião de vocês. Qual desses jogos vocês já jogaram? E qual dos outros títulos vocês acham que pode entrar nessa lista no futuro? Comente aqui embaixo, mas se inscreve aí só para ajudar a gente aqui que tá começando a trazer novos conteúdos como esse. Falou e tchau!